Olá, queridas irmãs, queridos irmãos, estamos iniciando mais um programa, O Espírito da Letra, estudando a obra de André Luiz, que você tem acompanhado capítulo a capítulo. Hoje, no nosso programa, estaremos tratando do capítulo 47. Na semana passada, ou no capítulo anterior, você pôde ver aquela conversa que Bentes, o responsável por esclarecer, teve com um cavalheiro muito senhor de si, muito importante, muito querendo informações da metapsíquica, da visão científica, tão somente, mas que no fundo era um infeliz que não sabia ele próprio o que ele desejava. Hoje nós vamos para o capítulo 47, no qual vamos encontrar referências dos espíritos a respeito do ambiente mental da reunião onde eles estão inseridos, os encarnados e os desencarnados, ok? Vamos dar início acompanhando a leitura do capítulo 47, cujo título é No Trabalho Ativo. Vamos lá. A interpretação de Bentes, obedecendo à inspiração de um emissário de nobre posição presente à Assembleia, era recebida com respeito geral no ambiente das entidades desencarnadas. Na esfera dos encarnados, porém, não se notava o mesmo traço de harmonia. Ou seja, você viu que quando Bentes estava comentando, os espíritos estavam ouvindo. Ele estava inspirado por uma entidade amiga de nobre hierarquia, que fazia com que seus pensamentos fluíssem de forma clara, direta, imediata. Ao mesmo tempo, os espíritos que estavam ali estavam atentos, prestando atenção naquilo que ele estava explicando. E então aprendiam e apreendiam os ensinamentos de uma maneira mais sólida. Mas os encarnados que estavam ali, ai, coitadinhos, cada um estava com a cabeça em um lugar. Vamos acompanhar o texto. Observava-se apreciável instabilidade de pensamento. A expectativa ansiosa dos presentes perturbava a corrente vibratória. De quando em quando, surpreendíamos determinados desequilíbrios que afetavam particularmente a organização mediúnica de Dona Isabel e a posição receptiva do comentarista, aquele que estaria comentando o trecho da noite, aquele que explicaria o Evangelho ou as lições que seriam lidas. E esse comentarista parecia perder o fio das ideias, como se costuma dizer na linguagem comum. Vocês observam que a perturbação mental dos frequentadores de uma reunião atua como um fator de instabilidade na harmonia geral daquele ambiente. E tudo que dependa deste estado de harmonia acaba prejudicado, como se fossem ruídos de estáticas, aquelas coisas que ficam no rádio fazendo aquele barulho, dificultando a pessoa ouvir aquilo que está sendo transmitido. É o barulho dos pensamentos indisciplinados dos encarnados repercutindo no ambiente da reunião. Você não pensava que isso era assim, né? Que bastava sentar lá, ficar quietinho. Tem gente que até fica batendo papo na casa espírita, falando de coisas idiotas, de coisas sem sentido, antes da reunião, achando que é só na hora da reunião que a coisa tem que ficar silenciosa. Mas os que não ficam falando, ficam pensando coisas erradas, pensando de maneira indisciplinada. E isso repercute num alvoroço mental no ambiente da reunião. Vamos continuar. Colaboradores ativos, no plano espiritual, obviamente, restabeleciam o ritmo da corrente vibratória, quando isso era possível. Reparamos que alguns irmãos encarnados se mantinham irrequietos em demasia. Principalmente os mais novos em conhecimentos doutrinários exibiam enorme irresponsabilidade. A mente lhes vagava muito longe dos comentários edificantes. Viam-se-lhes distintamente as imagens mentais. Alguns se prendiam aos quefazeres domésticos, outros se impacientavam
por não conseguirem a realização imediata dos propósitos que os haviam levado até ali. Você vê, as pessoas que estavam na reunião estavam com a mente fora da reunião. Eu deixei a panela no fogo, eu tenho que fazer tal coisa, e amanhã eu tenho hora no médico, eu vou ter que buscar meu filho na escola mais cedo, vai vir uma visita em casa, tudo na hora da reunião. Ou então, será que o fulaninho vai trazer uma mensagem para mim? Queria tanto que obtivesse notícia do meu tio que morreu. E a pessoa, em vez de estar prestando atenção no que o comentarista estava ali explicando, não, estavam voando mentalmente. E isso interfere no fluxo da corrente vibratória que é estabelecida ali, junto dos que estão presentes, encarnados à reunião. É muito interessante como você pode entender, esta é um ente vivo. Uma reunião mediúnica, uma reunião em uma casa espírita, é um ente que tem vida, que pulsa, que depende desse estabelecimento vibratório em equilíbrio para que o benefício seja atingido. E é isso que André Luiz nos está explicando. Continuando o texto, o espírito Aniceto, que não perdia a ocasião de nos prestar esclarecimentos novos, considerou discretamente: muitos estudiosos do espiritismo se preocupam com o problema da concentração em trabalhos de natureza espiritual. Não são poucos aqueles que estabelecem padrão ao aspecto exterior da pessoa concentrada, aqueles que exigem determinada atitude corporal e aqueles que esperam resultados rápidos nas atividades dessa ordem. Entretanto, quem fala concentrar, forçosamente se refere ao ato de congregar alguma coisa. Concentrar, colocar as coisas no mesmo ponto, reunir naquele lugar, congregar. Nós vamos ver o que Aniceto quer dizer com isto. Muita gente pensa que tem que fazer... tem que ficar com as pernas cruzadas, tem que ter respiração, tem que ficar com cara séria, com cara fechada. Será que é isso que é concentrar? Nós vamos ver o que significa no próximo bloco. É muito interessante. Fique conosco. Daqui a pouco a gente volta. Olá, estamos de volta, estudando a obra Os Mensageiros, do Espírito André Luiz. O nosso programa, O Espírito da Letra, quer que você se interesse para descobrir coisas muito importantes que às vezes uma leitura rápida, uma leitura corrida não nos permite. Vimos no bloco anterior que Aniceto, o espírito instrutor de André Luiz e de Vicente, está explicando o que é a concentração em uma reunião espiritual. Algumas pessoas pensam que é ficar com cara de defunto, de olho fechado, com aquela carona meio que fora do corpo. Outros pensam que é ficar de perna cruzada, com a mãozinha no joelho e ficar entoando algum tipo de mantra. Concentração não é necessariamente isto, pode até ser. Mas Aniceto explica que concentrar, e aí nós vamos para o texto, concentrar quer dizer congregar alguma coisa, reunir em um ponto, pegar coisas que estão espalhadas e colocá-las juntas. Ora, continua Aniceto, se os amigos encarnados não tomam a sério as responsabilidades que lhes dizem respeito fora dos recintos de prática espiritista, se, porventura, são aqueles que cultivam a leviandade, são os cultivadores da indiferença, do erro deliberado e incessante, da teimosia, da não observância para si mesmo dos conselhos de perfeição que oferecem aos outros, o que é que eles poderão concentrar nos momentos rápidos, passageiros do serviço espiritual? O quê? Boa concentração exige vida reta. Para que os nossos pensamentos se congreguem uns aos outros, fornecendo o potencial de nobre união para o bem, é indispensável o trabalho preparatório
das atividades mentais na meditação de ordem superior. A atitude íntima de relaxamento, diante das lições evangélicas recebidas, não pode conferir ao crente ou ao cooperador a concentração de forças espirituais no serviço de elevação, tão só porque eles tenham se entregue apenas por alguns minutos na semana a pensamentos compulsórios de amor cristão. Você está vendo? Não basta que só porque 5 minutos ficou ali pensando no amor de Jesus e ainda ficou meio dormindo, meio roncando, meio sem se concentrar, sem se preocupar com o que está sendo falado, que já tá bom, já é assim mesmo que tem que ser. Passa a semana inteira carregando lixo no pensamento, jogando como se fosse um esportista, um jogador de tênis, as ideias para todos os lados como se fossem bolinhas com raquetadas. E aí quer, na reunião espiritual, concentrar-se, sem ter o que concentrar, sem ter tido disciplina mental para reunir naquele momento boas ideias, bons pensamentos, boas coisas e fazer com que elas se somassem. Interessante, não é? Porque isso diz respeito a todos nós. Vamos continuar o texto. Como veem, diz Aniceto, o assunto é complexo e demanda longas considerações e ensinamentos. Aí o André diz assim: reparei com mais atenção os circunstantes encarnados, os que estavam na reunião, fisicamente. Se não fosse pelo devotamento dos colaboradores do nosso plano, seria impossível qualquer aproveitamento concreto. Isidoro e os outros amigos devotados trabalhavam com ardor no plano espiritual para despertar alguns dorminhocos e, reajustando o pensamento dos invigilantes, buscavam neutralizar determinadas influências nocivas. Eu reconhecia que os benefícios imediatos da doutrinação de Bentes eram muito mais visíveis entre os desencarnados. No grupo destes, não havia um só que não recebesse consolações diretas e sublimes da palavra de Bentes. Terminada a interpretação, pouco antes de Dona Isabel se entregar ao trabalho do receituário, Dona Isabel era aquela médium que, depois de terminada a parte expositiva, que é o preâmbulo da reunião mediúnica, ela se dirigia a um local onde, ou no mesmo local, na mesma salinha, ela recebia pela mediunidade a influência de espíritos médicos que receitavam determinadas medicações para casos específicos. São chamados médiuns receitistas. Então, antes de se preparar isso, vocês veem que havia a explicação do Evangelho, havia o ambiente a ser criado. E é isso agora que André Luiz nos está relatando. Antes de Dona Isabel se entregar ao trabalho do receituário, observei que uma senhora desencarnada se aproxima de Isidoro, pedindo com emoção: "Oh, seu Isidoro, seria possível, meu irmão, entender-se por mim com os nossos orientadores quanto à possibilidade de eu mesma me comunicar diretamente com a minha filha querida que está presente na reunião? Estou certa de que, com a devida permissão, a nossa querida Isabel vai me atender à angústia de mãe." Ah, quem que é essa mulher? Há um espírito que naquele dia conseguira fazer com que a filha houvesse comparecido na reunião. E ela queria manifestar-se através da médium para mandar uma mensagem falada ou escrita para a menina. Mas como no plano espiritual tudo tem ordem, não é assim atabalhoadamente, ela vai pedir a Isidoro, que era o marido desencarnado da Isabel, que ajudava a coordenar os trabalhos, para que ele encaminhasse a sua solicitação ao responsável. E ela então vai fazer isso. O interpelado, Isidoro, mostrou sincero desejo de ser útil. Mas, depois de ir lá trocar algumas palavras com o instrutor mais graduado da reunião, que se colocara entre a médium e o doutrinador, veio trazer a resposta um pouco constrangido, com grande surpresa para mim.
Disse ele: minha irmã, o nosso nobre Anselmo, não julga viável o seu pedido. Mãe pedindo para falar com a filha, ele não acha que é adequado. Nem sempre é adequado. Nós temos que aprender a ouvir não. No próximo bloco você vai entender por que não era adequado, como era cuidadoso o espírito Anselmo, responsável pelas disciplinas daquela reunião. Fique conosco que é muito instrutivo o que vem depois. Vamos lá. Foi rápido, olha aí, já estamos de volta. E vamos ver agora por que o Anselmo, o espírito responsável, não pôde atender o pedido daquela senhora que queria mandar uma mensagem para a filha. Você vai acompanhar o texto e vai ver como os espíritos são muito cuidadosos em tudo o que fazem. Vamos ao texto. Anselmo disse que sua filhinha ainda não está em condições de receber essa bênção. Ela tem necessidade de testemunhar agora aquilo que aprendeu do seu exemplo de mãe, quando estava no mundo, e precisa permanecer no campo da oportunidade, sem repousar indevidamente nos seus braços. E como a senhora que ouviu isto ficasse um pouco triste, Isidoro continuou em tom fraterno: mas olha, minha irmã, não é somente por isso que o nosso instrutor se vê forçado a não atendê-la. A medida traria inconveniente grave para o seu sentimento maternal. No estado evolutivo em que você se encontra, e considerando o velho hábito adquirido, a filhinha se agarraria excessivamente ao seu auxílio. Ela iria prender-se à mãezinha afetuosa e sensível, e talvez você, irmã, se visse perturbada em sua nova carreira espiritual, nas tarefas que você tem que fazer. Você viu que também em benefício da própria entidade, o Anselmo havia impedido que ela se manifestasse. Não era só pela filha que não merecia, que precisava agora viver a vida dela. É porque a mãe, se a filha começasse a toda hora, ai, mãezinha me ajuda, a mãe teria problemas no plano espiritual para tentar atender aquele ser querido. Mas Anselmo continua. Agora Isidoro continua explicando os motivos. Vamos ao texto. A sua filha precisa estar mais livre para testemunhar, enquanto o seu coração de mãe deve permanecer em liberdade, pelo nobre merecimento que você conquistou ao preço do seu suor e das suas lágrimas quando estava na terra. Considerando, embora o caráter sagrado do amor em sua feição de mãe, o amor maternal, nossos orientadores não podem conceder à sua filha o direito de perturbá-la. Compreende? Não se atormente com essa impossibilidade transitória. Lembre-se de que todos somos filhos de Deus. O Senhor terá recursos para atender a jovem no seu lugar. Quanto ao mais, alegremo-nos em nossos serviços. Recorde-se que o auxílio não se verificará pelo processo direto da mediunidade, mas podemos recorrer ao método indireto. Quem sabe, amanhã possivelmente, você poderá encontrar-se com sua filhinha em sonho. É uma opção. Não teve condições de comunicar-se, mas durante a noite a sua filha sai do corpo. Quem sabe você não fale com ela diretamente, não é? Então. Aí a senhorinha sorriu, confortada, e respondeu: é verdade. Eu preciso compreender a nova situação. Nesse instante, acercou-se de Isidoro uma entidade amiga que solicitou: meu caro, uma outra, né? Eu gostaria de suas providências junto dos receitistas para que forneçam novas indicações ao Amaro. Meu sobrinho necessita de amparo à sua saúde física. Isidoro, que é o esposo espiritual de Isabel,
fez uma expressiva significação com o rosto, com a sua expressão física e respondeu: olha, eu não posso, meu amigo, não posso fazer isso. Se Amaro pedir e os receitistas cederem, tudo estará muito bem. Mas você não ignora que o nosso doente é muito rebelde. Já lhe providenciei a obtenção de conselhos médicos do nosso plano por 5 vezes, sem que ele correspondesse aos nossos esforços. Não se resolve a comprar os remédios indicados. E quando consegue, por favor de alguns amigos, despreza os horários e julga-se superior ao método. Critica mordazmente as indicações obtidas e serve-se delas com desprezo. Naturalmente, eu não estou ofendido com isto, como um adulto que não se aborrece com as brincadeiras de uma criança. Mas você compreende que estamos lidando com um material muito sagrado e não há tempo para conviver com aqueles que estimam a brincadeira. Além disso, não será caridade o ato de dar aos que não querem receber. Isidoro falava com uma inflexão de bondade fraterna que afastava todos os característicos da franqueza contundente, da franqueza rude. Compreendi que para atender a tanta gente e movimentar-se entre tantos propósitos heterogêneos, não seria possível tratar os assuntos de outro modo. O serviço prosseguia com enorme demonstração educativa para Vicente e para mim. Os esforços dos clínicos espirituais, aliado à abnegação da médium, comovia-me o coração. Era necessário, de fato, grande renúncia para atender ao trabalho compacto e numeroso no setor de assistência aos encarnados, porque poucos frequentadores do grupo pareciam manter atitude correspondente à sublime dedicação fraternal em nome do Mestre. Vocês estão vendo como é importante observar as coisas. E Aniceto, vendo que André estava assim um pouco impressionado, diz para ele: um dia, André, você compreenderá com Jesus que melhor é servir do que ser servido, mais belo é dar do que receber. Assim, que nós nos lembremos disso. Disciplina, concentração, responsabilidade, atendimento às necessidades pessoais, não apenas comparecer de corpo presente e achar que já está bom. No trabalho ativo do capítulo 47, nós aprendemos muita coisa que podemos vivenciar, podemos colocar em prática em nossa existência. Atender às disciplinas da mente reta, procurar todos os dias manter pensamentos elevados, porque se nós não tivermos no interior coisas boas, como é que na hora de pensar em coisas boas nós vamos poder reunir sentimentos, boas lembranças, experiências, atitudes, se nós não temos? Não se improvisa no plano espiritual. É isso que nós estamos aprendendo aqui. A mãe não pode falar quando ela quer com a filha, pelas dificuldades da filha e pelas necessidades da mãe. As boas intercessões para quem está doente muitas vezes não atingem o objetivo, porque o doente quer continuar doente. Ele não quer o remédio. Quantos ensinamentos, não é? Vai continuar assim no capítulo 48, o pavor da morte. Esperamos você, hein? No próximo capítulo. Um grande abraço e obrigado pela sua audiência, para que o nosso programa chegue ao coração com o livro Os Mensageiros, de André Luiz, para você. Muita paz.